Todos sabemos já que Bolsonaro fugiu do Brasil e talvez não volte tão cedo. Ele foi para os Estados Unidos, vai ficar por lá por um bom tempo e quem sabe depois procurar refúgio aí, procurar asilo político em outro país. E agora há uma reportagem recente, vou ler para vocês aqui uma da Isto É, que parece que o Carluxo, o Carlos Bolsonaro, filho do presidente, também não volta para o Brasil mais. A manchete diz o seguinte aqui: Carlos Bolsonaro cogita ficar nos Estados Unidos e é ironizado nas redes. Medo da cadeia. Eu vou ler para vocês a reportagem integral aqui, depois a gente vai pensar algumas coisas sobre isso, porque já é um padrão que a gente tem visto em outros bolsonaristas também. Diz o seguinte a reportagem: o vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, pretende ficar nos Estados Unidos e não voltar ao Brasil tão cedo, segundo informações de interlocutores apurado pelo site UOL. A alegação do parlamentar é a de falta de segurança. Prossegue aqui, olha. Filho 02 do ex-presidente, de acordo com a publicação, teme sofrer algum ataque agora que não conta mais com agentes federais na segurança pessoal do dia a dia. Pessoas ligadas a Carlos Bolsonaro relatam que ele anda tenso e apreensivo nos últimos dias. Atualmente, Carlos está nos Estados Unidos, acompanhando o pai, apesar de não se hospedar no local por conta de desentendimentos com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Havia uma treta entre os dois, né? Isso é uma coisa também notória, a tensão que há entre a Michele e os filhos do Bolsonaro. No Brasil, o vereador é investigado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa, tendo até mesmo sigilo bancário quebrado. Bem, esquemas, né, da família Bolsonaro, as rachadinhas, são famosos por isso, já eram antes e agora muito mais, né? Nas redes sociais, porém, a atitude de Carlos Bolsonaro foi vista como a de alguém com medo, gerando alguns comentários. A deputada Erika Hilton foi uma das que escreveu sobre o assunto no Twitter, citando aqui Erika Hilton. Então foi só o pai perder o foro privilegiado e a capacidade de interferir na Polícia Federal que o Carluxo vai abandonar o mandato na Câmara do Rio para palestrar, entre aspas, nos Estados Unidos? Questionou. Outro usuário comentou que o vereador tem medo de ser preso no Brasil. A justiça está chegando perto de algemar Carluxo e ele esperneia nos Estados Unidos. O medo é da denúncia de peculato, escreveu. Segundo boatos, aqui é outra citação, né? Segundo boatos, Carluxo ameaça renunciar ao mandato de vereador para ajudar o pai nas palestras que ele vai dar nos Estados Unidos. Realidade, esse macho covarde está borrado de medo de voltar para o Brasil, comentou outra pessoa. Como eu falei, isso é um padrão observado em outros bolsonaristas também. A gente viu Alan dos Santos, que está foragido e se esconde nos Estados Unidos. A gente vê outras figuras que acabaram deixando o país para se refugiar fora do Brasil. Ou aqueles que já estavam fora e usavam disso para poder se manifestar livremente, sem medo de consequências. Como foi o caso do Olavo de Carvalho, antes de falecer, ou o Constantino também, comentarista demitido do Jovem Pan, ou Paulo Figueiredo Júnior também. São pessoas que estão nos Estados Unidos, que possivelmente possuem vínculos com movimentos de extrema-direita global lá nos Estados Unidos e usam disso para poder se blindar de punições no Brasil, de processos ou de prisão em alguns casos. Então, a gente vê esse movimento agora. Carluxo foi junto com o pai para os Estados Unidos. Carluxo também, basta pensar, né, basta lembrar que, recordando, né, voltando no tempo aqui, que ele estava na cadeirinha de bebê atrás do Bolsonaro no carro presidencial quando teve a posse do Bolsonaro, né? Então, assim, é muito próximo do presidente. A gente sabe também que há fortes vínculos do Carlos Bolsonaro com o tal gabinete do ódio, que seria uma estrutura montada dentro do Palácio do Planalto para atacar digitalmente oposição ao Bolsonaro, para difamar opositores. Então, assim, é alguém que está envolvido até o pescoço com esquemas da família presidencial, como mostra aqui na reportagem também, investigado por possíveis crimes como vereador. Então, assim, alguém até o pescoço enrolado e vai aproveitar, ou talvez aproveite dessa oportunidade agora para ficar lá nos Estados Unidos e não voltar para o Brasil mais. E aí a gente pode pensar, né, em algumas figuras, em algumas personalidades brasileiras que quando venceu o Bolsonaro, assim que houve a vitória dele, ou logo após a posse do Bolsonaro, que decidiram deixar o país por medo também de permanecer no Brasil. E aí eu quero falar sobre isso porque não há comparação possível entre as pessoas. Eu mencionei na época, né, 3 casos que eu falei aqui nominalmente e analisei reportagens sobre isso, que foram o João Willis, que tinha sido reeleito para deputado federal e renunciou ao mandato para ir embora do Brasil, a Márcia Tiburi, filósofa, professora, que também foi embora do Brasil, e também a Débora Diniz, professora universitária, e todos eles acabaram deixando o país, seja após a posse do Bolsonaro ou ali na transição, de fato com receio do que poderia acontecer caso permanecessem no país. Na época eu comentei como essas pessoas precisavam dessa proteção, porque realmente havia ali questões complicadíssimas que poderiam pôr em risco a vida dessas pessoas.
No caso do Bolsonaro, não é a mesma coisa. Não dá para comparar a situação da Débora Diniz, por exemplo, que está sendo ameaçada, e seus alunos ameaçados na UNB, a Universidade de Brasília, por causa dos temas que ela abordava. Não dá para comparar, por exemplo, Débora Diniz com Carluxo. Não dá para comparar, por exemplo, o Jean Willis, deputado também que vivia na mira da extrema-direita brasileira, que era alguém hostilizado o tempo todo na Câmara dos Deputados e que, quando percebeu que o ambiente seria extremamente hostil, com uma bancada enorme de bolsonaristas, que aquilo ali seria insustentável para ele, resolve que seria melhor para ele qualidade de vida, ter uma vida decente, digna, sabe, feliz, fora do país do que com o governo Bolsonaro no poder, tendo a sua vida ameaçada. Logo após também a execução da Marielle Franco, ou seja, ali virou também uma sombra tremenda sobre a oposição, sobre a esquerda brasileira, porque se sabia que milicianos poderiam executar políticos brasileiros, de esquerda, né, nesse caso, né? Então, sim, ali é um momento no qual muitas pessoas perceberam, se eu ficar no Brasil, minha vida vai ficar insuportável, mas em questão de segurança também, de fato, né, ameaças concretas e que poderiam pôr a vida delas em risco. No caso do Bolsonaro não é a mesma coisa. No caso do Bolsonaro, você tem figuras ali da extrema-direita que cometeram crimes no Brasil, e muitas delas poderiam pagar, inclusive, com prisão. Então, assim, são pessoas fugindo da justiça. O caso do Alan Santos é um caso exemplar. É alguém que propagou inúmeras falsidades nas redes sociais, mentiras, distorções, sabe, difamação, calúnias e que está foragido do Brasil. Estão esperando agora uma ordem para extraditar o Alan Santos para que ele possa pagar no Brasil pelos crimes que cometeu. O caso do Bolsonaro também é um caso exemplar. É alguém que, como presidente, cometeu inúmeros crimes, não apenas crimes na pandemia, mas em outros momentos também, e que pode vir, assim, a ser condenado, caso venha a ser investigado e julgado. E o Carlos Bolsonaro também. Então são pessoas que estão tentando escapar da justiça. Porque se a gente for pensar friamente, gente, o cenário não mudou tanto assim desde a derrota do Bolsonaro para agora. É claro que houve uma mudança da direção do país agora, houve uma mudança da presidência, há uma certa esperança de que as coisas possam se transformar, possam, sabe, as feridas se curar, mas, no final das contas, o cenário é o mesmo. Os bolsonaristas continuam inflamados, muitos estão presos agora por causa dos atos criminosos no 8 de janeiro, mas você tem muita gente inflamada ainda e a tensão, a fissura no Brasil, né, esse racha que existe na política brasileira, não deixou de existir. E aí você percebe que os atos criminosos, os atos violentos, geralmente partem do outro lado, né? Então, assim, há muitos casos que a gente percebeu também ao longo desses anos de bolsonaristas violentos que mataram opositores, que mataram petistas, que agrediram petistas, que cometeram atos criminosos contra petistas. Enquanto que os casos contrários, né, de esquerda atacando bolsonaristas são raríssimos. Eu não me recordo de nenhum caso. Mas, de qualquer maneira, você tem ali pessoas violentas, armadas, que estão dispostas a semear o caos. Como fizeram nesse mês de janeiro, logo após a posse do Lula. De 2018 para 2019, eu vi muitas pessoas preocupadas com sua integridade física. Pessoas que tinham medo de ser atacadas na rua. Pessoas que tinham medo de ser perseguidas. E, de fato, eu vi muitas pessoas que queriam ir para fora e conseguiram ir para fora com algum auxílio, né? Auxílio de universidades, de bolsas, de amigos fora. Então, assim, realmente, né, homossexuais, negros, oposição política, pessoas de esquerda que deixaram o país naquele momento porque realmente estavam preocupadas. E aí havia até uma pergunta, né, se após a posse do Lula, quem estava no exílio, nesse alto exílio pelo menos, né, retornaria ao Brasil. Eu nem sequer sei se é o momento para isso. Eu acho que quem está fora agora e nesses anos conseguiu reconstruir a vida e compreendeu que o cenário não é diferente ainda, porque não é diferente, não deveria voltar para o país ainda. É claro que é uma avaliação pessoal, uma avaliação individual, né? Cada um que está fora aí pode julgar a falta que sente de amigos, familiares, do próprio país, mas, por outro lado, eu não penso que as coisas sejam tão diferentes assim. Como eu falei, mudou a presidência, mas todo o cenário ainda político, todas as tensões são muito presentes ainda, a gente percebe esse ódio o tempo todo na política. E aí, outra coisa que a gente já falou aqui anteriormente, vale mencionar, é que, uma vez que Lula assuma, dado esse racha na política, qualquer erro que ele cometer agora, e serão muitos erros, porque todo mundo erra, todo presidente vai errar, os erros que ele cometer serão usados para, mais uma vez, incendiar a extrema-direita e ajudar a reorganizar a oposição ao Lula, de modo que, numa futura eleição, eles possam vir mais fortes, seja para cargos legislativos, seja para tentar uma vaga no executivo para a presidência. Até que ponto que a justiça brasileira vai conseguir pôr as suas garras sobre os bolsonaristas foragidos, ou que estão tentando fugir da justiça agora, tentando escapar da punição, não sei dizer, realmente não sei dizer, mas certamente essa motivação agora da família Bolsonaro de estar fora do país não tem nada a ver com questões de segurança, como diz a reportagem aqui, segundo alegações de pessoas próximas ao Carlos Bolsonaro. Aqui tem gente fugindo da justiça mesmo, aqui tem pessoas que estão sendo investigadas, pessoas
perigosas em termos ideológicos, né, que inflamaram o debate público, que instigaram o ódio, que instigaram milícias virtuais para atacar opositores e que agora estão tentando escapar da justiça. E daí um ponto curioso, né, que um dos filhos do Lula comentou nas redes sociais sobre isso, né, dizendo o seguinte: olha, quando meu pai era investigado pela Lava Jato, essa coisa, sabe, grotesca, escrota que era a Lava Jato, ninguém fugiu. Meu pai não fugiu, eu não fugi e os bolsonaristas nem sequer estão ainda envolvidos em investigação e já estão tentando desaparecer. Eu quero saber de você o que você pensa sobre essa história agora do Carluxo nos Estados Unidos, e aparentemente ele não volta mais, segundo ele, porque tem medo agora, porque não tem mais a Polícia Federal fazendo escolta. Mas o que você pensa que é a real motivação do Carlos Bolsonaro? Por que ele não quer voltar? Bem, a gente sabe qual é a motivação dele de não voltar, mas o que você pensa sobre isso aí? E também sobre essa comparação, né, entre a oposição política de esquerda que deixou o país em 2018, 2019, porque realmente tinha receio de violência física de bolsonaristas, e essas pessoas agora, esses bolsonaristas fugindo da justiça, fugindo da lei. O que você pensa sobre isso aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força, e aproveite também para conhecer o Clube do Livro Filosófico, todos os meses 2 encontros para debatermos obras de filósofos ou de escritores que trabalham na literatura, temas filosóficos. Nesse mês de fevereiro a gente vai ler Senhor das Moscas, de William Golding. Link aqui na descrição, um abração e se cuide. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.